Acompanhe na edição de hoje a entrevista sobre a radiologia digital. Assista também uma conversa com advogadas sobre o direito bancário. E não perca uma matéria sobre defesa pessoal. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar essa edição falando sobre saúde e tecnologia. O advento do computador e o rápido avanço da tecnologia digital provocaram uma verdadeira revolução na área de diagnóstico por imagem, possibilitando a incorporação de diversas inovações, que garantem exames com melhor qualidade de imagem, maior precisão de resultados e mais conforto para os pacientes. Assista à entrevista. A radiologia digital, Caroline, é uma modalidade da radiologia, é a modalidade moderna da radiologia, onde a gente não utiliza mais filmes radiográficos, como antigamente, que precisavam ser revelados para mostrar a imagem radiológica. A radiologia digital substituiu a utilização de filmes radiosensíveis por placas radiosensíveis. Essas placas podem ser utilizadas de duas formas. Na radiologia digital indireta, onde a gente utiliza ainda um chassis com a placa fotossensível dentro dele, e esse chassis é colocado num leitor. E aí então esse leitor vai fazer a leitura e passar para o computador as informações obtidas. Já a radiologia digital direta, que é isso que nós estamos vendo aqui, é um sistema de radiologia digital em que não existe mais o chassis radiológico. O técnico somente posiciona o paciente na mesa de exame e, através do disparo do raio-x adequado, a placa sensível já vai transmitir diretamente para o computador a imagem do raio-x. Muito bem, a radiologia convencional, ela além de utilizar uma série de processos para obtenção da imagem final, como o filme radiosensível, químicos que eram utilizados, e ainda são, porque em muitos lugares ainda existe a radiologia convencional. Através de químicos que poluem o meio ambiente é que é obtida então a imagem final na radiografia. A grande vantagem foi abolir esses passos para a obtenção de uma imagem digital de alta resolução, totalmente isenta de materiais poluentes. Pois então, na radiologia digital, nós utilizamos um sistema, nesse caso aqui, na nossa clínica, nós temos a radiologia digital direta, em que o técnico de raio-x, ele não manipula mais chassis radiológico, porque isso está tudo acoplado nessa mesa, e essa mesa pode ficar em pé para obtenção de radiografias em ortostatismo ou deitada como está nessa posição agora. Simplesmente o técnico posiciona o paciente e calibra o sistema de obtenção
da radiação adequada para obtenção da imagem final na tela do computador. Os exames radiológicos, eles têm que ser feitos somente quando existe indicação médica, né? Hoje em dia, e principalmente nesse ano, os cuidados com a radiação utilizada nas clínicas de radiologia foram muito destacados na Jornada Paulista de Radiologia, onde profissionais do mundo inteiro vieram com o lema redução da dose de radiação. Então, a radiologia deve ser utilizada especificamente com indicação clínica e o médico deve solicitar então os exames adequados para cada caso. Sem dúvida. Até há pouco tempo nós utilizávamos a mamografia convencional, que ainda no Brasil é usada em grande escala. Porém, no nosso serviço nós já temos desde 2007 a radiologia digital também na mamografia. Então, a mamografia digital também melhorou sensivelmente a obtenção de imagens de alta resolução e com os trabalhos na tela do computador nós podemos distinguir lesões pequenas que anteriormente não eram vistas. Bom, as dicas finais é que devemos orientar todos para que façam prevenção. No caso específico da mamografia, as mulheres acima de 40 anos devem fazer autoexame, procurar o seu ginecologista ou o seu mastologista para um exame anual e esse profissional é que vai indicar a mamografia e eventualmente a ultrassonografia, que pode ser também associada aos dados da mamografia para melhorar ainda mais a acuidade diagnóstica. Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir a entrevista sobre direito bancário. Em alguns segundos já estamos de volta. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Estamos de volta e agora que vamos conversar com advogadas para saber mais sobre o direito bancário, ou seja, tudo aquilo que conhecemos como operações bancárias estão neste direito. Entenda mais na entrevista. O direito bancário é o ramo do direito que regula todas as atividades do cotidiano de uma pessoa física ou jurídica juntamente com uma instituição financeira, com o banco. Então, todas essas atividades para compra de um veículo, por exemplo, um financiamento bancário ou a realização de um empréstimo consignado, ele está dentro da situação do direito bancário. Então,
essa pessoa que tiver feito algum financiamento bancário, ou algum empréstimo, ou alguma situação de cartão, que se sinta lesada, ela vai procurar um advogado especialista na área, devidamente inscrita nos quadros da OAB, para verificar se existe ou não essa irregularidade. Com isso, ela vai ter que analisar certinho o contrato, se existe essa abusividade, para tomar a melhor medida, seja ela judicialmente ou extrajudicialmente com os bancos. Nas relações bancárias, o contrato utilizado é o contrato de adesão, onde não possibilita para o consumidor discutir alguma cláusula que está lá imposta. Diferente de um contrato de compra e venda, onde cada cláusula, tanto a pessoa que está vendendo como a pessoa que está adquirindo o imóvel, ela tem possibilidade de discutir item por item, cláusula por cláusula. No contrato de adesão, não, ele já vem pronto, massificado para todas as pessoas que forem comprar ou adquirir, né, um carro, caminhão, fazer um financiamento. Então, não possibilita ao consumidor discutir as cláusulas que estão lá já prontas. Como, por exemplo, o IOF, que atualmente é o imposto, né, sobre operações financeiras, atualmente ele não vem possibilitando que o consumidor discuta a possibilidade dele estar no contrato ou não. O que nós temos dentro de um contrato de financiamento que nós chamamos, são os contratos bancários. Nesses contratos, a partir do instante que o profissional tiver acesso, o que ele vai ter que delimitar? O que vai ser discutido eventualmente, seja em matéria judicial ou extrajudicial, a respeito desse contrato. Eu trago como exemplo um julgado que tratou de duas situações bem peculiares, que são decisões recentes, que é a TAC e a TEC. O que seria isso? Taxa de abertura de crédito e taxa de emissão de carnê. Até bem pouco tempo, o que se tinha? Que a taxa de emissão de carnê poderia ser cobrada e não teria problema algum, porque existia uma resolução do Conselho Nacional do Banco Central que admitia. Porém, com o julgado que nós tivemos recentemente, o que se teve? Todos os contratos de financiamento, seja ele para compra de um veículo, seja ele para compra de um imóvel, seja ele para um empréstimo consignado, envolver matérias que precisam emissão de boleto para pagamento, hoje os contratos posteriores a 30 de abril de 2008 não está permitida mais essa cobrança. Tá? Então seriam dois fatores bem interessantes que devem ser pelo profissional identificado, e até o próprio consumidor ele tem a habilidade de o quê? Verificar em casa se está emitido que a TAC e a TEC existindo, procure um profissional que ele vai saber o que tem que ser feito. Outra irregularidade que estão presentes nos contratos em geral, os contratos bancários, seria a taxa de juros aplicada. Então, poderia trazer como exemplo que há um tempo atrás era considerado como qualquer taxa acima de 12% ao ano ou 1% ao mês era considerada abusiva, e o consumidor poderia buscar isso através de uma ação de revisão de contrato. Hoje, não mais se emprega esse entendimento. Qual é o entendimento hoje aplicado pelos nossos tribunais? Os juros ele é determinado por uma taxa média emitida pelo Banco Central. Então, o que vai se precisar? Na posse desse contrato, aí esse cálculo somente vai poder ser identificado, ou essa irregularidade, melhor dizendo, através da consulta de um advogado, que vai saber quais os parâmetros utilizar e vai fazer um índice de referência. Vai verificar, se nós observarmos o contrato, ele possui duas taxas de juros, a taxa de juros anual e a taxa de juros mensal. Então, ali vão ter taxas embutidas. Às vezes variam 1,8, 1,6, mas o que vai determinar essa irregularidade? É a taxa emitida naquela época da assinatura do contrato pelo Banco Central. Então, dentre hoje, as irregularidades mais evidentes que podem existir num contrato de financiamento, seja ele de um veículo, seja ele de um caminhão, seja ele de um imóvel, são essas taxas referenciais, que seria as mais recentes, que não poderiam estar inclusas nos contratos posteriores a 2004, como eu falei, e a taxa de juros mensal. Que infelizmente hoje a população, o consumidor, ele tem um acesso fácil para a compra de um veículo, para a compra de um imóvel, que está tornando a população ao quê? A um superendividamento. Isso já é um instituto jurídico novo, que a gente já vê alguns palestrantes no Rio e São Paulo falando a respeito, realmente fazendo esse paralelo. Hoje, para você ter uma análise de crédito para a compra de um veículo, você vê muito aposentado ganhando um salário mínimo conseguindo comprar um veículo que a parcela é de R$500.
Então, realmente, eu acredito que até mesmo pelo modo capitalista de ser que nós vivemos hoje, muitas vezes a maior parte da população se torna assim escravo do banco e deve tomar alguns cuidados. E dentre o que eu diria como profissional é evitar a compra de um veículo a longo prazo. Eu sempre oriento a verificar a questão dos juros zeros ou até em 24 vezes, mas normalmente o que isso acontece? Apenas para carros ou veículos mais novos. Hoje a gente não vê a questão e a possibilidade de juros zero com relação a um imóvel, um carro, um veículo, aquisição mais antigo. Porém, evitar longos, tentar fazer no máximo em 24 ou 33 vezes seria um bom modo de se evitar e tentar e continuar escravo do banco. Procurar um advogado em que seja especialista em direito do consumidor e mais específico, em experiência em contratos de financiamento, seja de carro, de imóvel ou de caminhão. Procurar evitar a busca por profissionais ou até empresas específicas que buscam e mostram de uma forma aleatória resultados imediatos. Por quê? Existe possibilidade de uma revisão de um contrato, de análise contratual? Existe, mas essa análise ela deve ser feita por um profissional qualificado, habilitado, com técnica específica, para que não tenha problemas com relação a não ter o seu direito atingido, porque nem todo contrato bancário é passível de revisão. Ela vai ter que ser analisada tópico a tópico e somente um advogado efetivamente habilitado vai ter habilidade técnica profissional para resolver e dirimir esse conflito para um consumidor que se sente lesado. Agora faremos um intervalo de alguns segundos e no próximo bloco você acompanha a matéria sobre defesa pessoal. Já já estamos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. Você conhece a modalidade de defesa pessoal desenvolvida em Israel? Assista agora! O método foi criado na década de 40 em Israel para permitir a qualquer pessoa exercer o direito à vida. Por meio dos treinos, o aluno aprende a superar obstáculos físicos e mentais e se torna uma pessoa melhor em todos os sentidos. Bom, o Krav Maga é a única técnica reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. Tá? Foi criada na década de 40 por um homem chamado Emil Lichtenfeld, que a ideia é fornecer para qualquer pessoa, independente da idade dela, do sexo, da força, condições de se defender. Não importa o tamanho do agressor, o aluno ele vai buscar sempre os pontos sensíveis do agressor, que não precisa força, olhos, garganta, nariz, qualquer situação que seja fácil para ele, com os movimentos simples, rápidos e objetivos. Como que funciona essa técnica? Bom, a gente sempre vai trabalhar em cima, como eu falei antes, dos pontos sensíveis. Então, durante as aulas, a gente trabalha simulações de agressões que acontecem na rua. A pessoa veio puxar o seu cabelo, o que você faz? A pessoa veio agarrar você, o que você faz? Veio atacar com uma faca, o que você faz? E aí o aluno vai ficar trabalhando situações, como eu falei agora durante a aula, simulações e tudo mais, sempre como eu falei, usando os pontos sensíveis, com os movimentos que sejam rápidos, simples e objetivos.
No Krav Maga a gente não tem coreografia, a gente tem os movimentos muito fáceis. Qualquer pessoa consegue levantar a perna na altura da cintura, consegue enfiar o dedo no altura do olho, consegue morder a pessoa. Então o Krav Maga trabalha sempre nas simulações do que acontece na rua, a gente traz para o tatame e a gente trabalha por ali. Quem pode fazer? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Quando o IME criou o Krav Maga, ele justamente pensou nisso. Que não importa se a pessoa seja de 10 anos, se é uma senhora que tem 50 anos, se é uma pessoa muito grande, pessoa baixa, grande, não tem distinção de sexo, idade, nada. A gente tem aluno de 8 anos e tem aluno de 70 anos. Então, 30% hoje dos nossos alunos no Brasil são mulheres. As mulheres estão um pouco mais conscientes em relação a isso, acabam buscando um pouco mais o Krav Maga. Então, qualquer pessoa pode treinar. Qualquer pessoa pode treinar. Quais são as modalidades do curso? Como que é feito assim, o passo a passo dessa técnica? Bom, a gente divide o Krav Maga em graduações, tá? As primeiras graduações, que são a parte que a gente chama de parte global de defesa pessoal, é a branca, amarela e laranja. São as graduações. Então o aluno ele vai do primeiro a 6 meses, a gente diz que o aluno sai com completa noção não, mas a básica noção de defesa pessoal. Depois passa para a faixa amarela, que vai começar a ver um pouco mais situações de arma, facas e tudo mais. E na faixa laranja, que começa situações de agarramento, gravata, mata-leão, chão e tudo mais. Depois da graduação laranja, aí vai vir a verde, azul, marrom, que são as situações de combate corpo a corpo. Aí vem faca, bastões e situações de 2 agressores, 3 agressores e por aí vai. Então a gente divide isso com o início da faixa branca para amarela e vai evoluindo gradativamente junto com o nível das agressões. Vai ficando um pouco mais complicado. E quais são os princípios básicos? Os princípios básicos, os movimentos eles têm que ser rápidos, simples e objetivos. A gente não trabalha com coreografias, como eu falei. Os movimentos eles têm que ser... Eu não preciso ir para trás para ir para frente, já vou direto para frente. Eu não preciso ficar correndo para trás para ir para frente. Os movimentos eu não preciso levantar a perna lá para trás. Então a gente tem que ser... Esses são os pilares. O movimento tem que ser rápido, simples e objetivo. Então, e o mais importante do que isso é o aluno chegar vivo em casa. Porque na situação de rua a gente não tem regra, a gente não tem campeonato. Então a gente vai fazer de tudo, a gente vai dar a opção para o aluno fazer tudo que ele pode para pelo menos ele conseguir garantir a integridade física e mental dele. Então esses são nossos princípios básicos. Já teve alguém, assim, algum aluno que comentou que utilizou essa técnica fora, na vida real mesmo? Como que foi? Felizmente e infelizmente a gente teve situações que alunos tiveram que usar o Krav Maga na situação real e conseguiram sair bem daquela situação, chegaram bem em casa, então é isso que a gente pode falar. E qual que é a diferença dessa técnica com as demais lutas? Bom, a gente não tem campeonato e a gente não tem regra, tá? A gente não existe campeonato dentro do Krav Maga. Os alunos vão treinar aqui apenas situações de simulação de rua. Então, como eu falei, aqui a gente pode enfiar o dedo no olho, a gente pode morder, a gente pode enfiar uma bomba, um chute no meio das pernas na área genital. Eu acho que isso que é o mais diferente dentro do Krav Maga. A gente aprende situações de defesa pessoal e sem regras, né? Aqui, na verdade, o Krav Maga você pode fazer tudo que você imaginar você pode fazer. Por que você decidiu fazer essa técnica? Buscando mais a parte de segurança mesmo, né? Me sentir mais segura ao sair na rua, preparo físico também para me sentir melhor, né? Por esse motivo. Bom, primeiramente eu escolhi fazer a técnica como uma atividade física. A gente trabalha todas as partes do corpo aqui no dia a dia do treino e a gente chega a perder mais ou menos de 800 a 1000 calorias por treino. Em um segundo plano, eu acho que foi a questão da segurança mesmo, porque a gente sabe como está a sociedade hoje em dia, então a gente saber uma forma de se defender é muito importante.
E também a questão da autoconfiança, porque nos treinos aqui a gente aprende que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Então, como o Cássio havia falado antes, a gente não tem competição, então o nosso maior desafio é superar a nós mesmos. Então, acho que foi por isso que eu escolhi o Krav Maga como uma atividade física e também por essas questões. Por que você decidiu fazer essa técnica? A princípio pela defesa pessoal e depois também para o condicionamento físico. Há quanto tempo que você faz? Eu já estou 2 anos e meio. E o que mudou na sua vida antes e hoje, depois de 2 anos e meio? Sem dúvida, mudou muita coisa, principalmente na disposição, no dia a dia, a autoconfiança de você saber se defender numa hipótese de ser atacado, né? Então isso muda muito na vida da gente. E também a parte da saúde é muito importante, né? Porque eu tenho percebido que a minha saúde realmente se manteve num bom nível, até melhorando. E há quanto tempo você já está treinando? Quase 2 anos. O que mais chamou a atenção dessa técnica? São simples os movimentos, né? Realmente qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer, né? A gente vai se superando, não é uma coisa competitiva, né? Você vai superando seus obstáculos e vai se sentindo cada vez melhor. Eu faço o Krav Maga há 6 meses já. Eu estou aqui desde que a academia abriu. E o primeiro ponto, o que mudou foi o meu condicionamento físico, devido ao forte treinamento que a gente tem aqui, desde correr, fazer abdominal, flexão, diversos tipos de atividades, e também a questão da autoconfiança. A gente aprende a encarar os problemas de uma forma diferente. E também a questão dos hábitos. Andar numa rua se tornou uma tarefa bem diferente agora, a gente acaba prestando atenção com mais detalhes nas coisas, e eu acho que foi isso, as principais mudanças. Já teve alguma situação que você precisou utilizar essa técnica na vida real? Felizmente não, nem quero que apareça, a gente evita, né? A defesa pessoal, no Krav Maga, a gente utiliza numa situação extrema em que a sua vida corre risco ou a vida de um terceiro, né? Que você tenha que intervir para defender um terceiro. Mas no dia a dia a gente procura evitar tumultos, procura não provocar, procura sair de provocações e coisas assim, sabe? Essa é uma das regras básicas do Krav Maga para o dia a dia da vida. Não, ainda felizmente não precisei usar de forma mais concreta, assim. Mas a gente acaba usando de certa forma todo dia o Krav Maga, todo dia. Seja para subir uma escada e chegar lá em cima normal, sem estar ofegante. E também a questão da atenção na rua também, mudou bastante. Já teve alguma situação que você utilizou na vida real? Graças a Deus ainda não. Espero que nunca. Obrigada pela sua companhia na edição de hoje e lembrando que as matérias do programa são divulgadas na página do programa no Facebook e também no site vocêsabefazer.com.br. E em breve teremos mais novidades. Agora eu me despeço da edição de hoje e espero você no domingo que vem às 14h30. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida.
Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais.